Jesus possa nos envolver em sua paz, nos mantendo o mais lúcidos possíveis para aproveitarmos esse encontro, né, da noite de hoje, em que é o primeiro capítulo do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, não vem destruir a lei, em que o Kardec traça, né, uma abordagem essencialmente sobre as três revelações. E é sempre interessante que a gente sempre propõe, né, ao estudar esses textos, fazer uma viagem no tempo, né, e tentar, ao máximo possível, identificar o ambiente em que elas foram escritas. Porque senão a gente acha que não se enquadra, né? Não tem nada a ver com o dia de hoje, está desatualizada, né? Ou frases desse tipo. Mas Jesus, quando faz essa colocação, ele tinha as suas razões, porque ele estava observando o ambiente em que a mensagem, a Boa Nova, estava sendo desenvolvida, né? Estava sendo divulgada. E era um ambiente judaico, né? Os judeus ligados totalmente à mensagem, né? Da primeira revelação, que foi Moisés. E Moisés, para nós, olhando, né, nos dias de hoje para lá, observando, né, as tábuas da lei, os 10 mandamentos, a gente observa claramente que era bastante forte, né, bastante rígido para aquele tipo de pessoas que estavam ali. Ele tinha ali uma população bastante confusa, né, que tinha saído recentemente de uma escravidão lá do povo egípcio, com aquela miscelânea, né, cultural, de hábitos, religiosidade e tudo mais. E Moisés vinha trazendo, né, a ideia de um Deus único. Né? Começa com a ideia do Deus único ali. Então, para aquele povo, né, cheio de crendices, né, de superstições, de uma série de conceitos nada aproveitáveis ali, ele precisaria estabelecer uma legislação, uma regra, né, de proceder rígida, igualmente. Tanto que a gente lê os 10 mandamentos, ele tem muito não, né? Nos dias de hoje a gente acha que tem não demais, né? Porque a gente já está mais acostumado às reflexões, né? Um tanto mais maduro, né? Então parece para a gente extremamente forçado, né? Uma coisa com muita negatividade no sentido de negar. Não pode, não pode, não pode, não, não faça, não faça. Mas aquilo era aquele contexto ali. É preciso olhar para aquele período lá, aquele espaço-tempo, com aquela realidade daquelas pessoas. E quando a gente vê os filmes, né, que se fazem a respeito da história dele, se lê alguma coisa, a gente percebe realmente que é um movimento muito difícil. Né? Tanto que ele vai demorar 40 anos, né, segundo os escritos, para chegar à chamada Terra Prometida, e aí, na realidade, esse processo foi trocando as gerações. Né? A gente percebe que há uma troca de gerações, então novas pessoas, novas consciências sendo modeladas, sendo adaptadas, até chegar àquele ponto. Mas quando chega a segunda revelação, né, que é Jesus, aí já é um outro tom. Jesus já é amoroso, né? Já traz a ideia não de um Deus vingativo, punitivo, como era a configuração, né, de Deus na estrutura mosaica, mas o Pai Celeste, né, amoroso, uma outra história, né? Já é uma outra realidade, porque ali havia já um contexto favorável para a aplicação dessas ideias. Mas ele sabia que ali naquele meio seria extremamente difícil, porque as pessoas estavam extremamente arraigadas, né? Como defensores da letra, né? Das leis e tudo mais. Estavam extremamente tingidos, né? Por uma necessidade, em sua maioria, de uma atitude mais exterior do que interior, tanto que a ritualística, né, era muito forte e tudo mais, e o enfrentamento da mensagem de Jesus é justamente nesse aspecto, né? Mais predominantemente lá entre os fariseus, que era o grupo mais ostensivo nesse sentido, porque se considerava e era realmente os defensores da lei, né, mosaica, principalmente para os outros, né? E às vezes muito pouco para si mesmo. Mas esse contexto estava ali para ele.
na mensagem. Então ele vai e faz esse alerta, né? Para aqueles que ouviram, que ele não tinha vindo destruir a lei, não tinha vindo acabar com a estrutura. Porque não tem como. Né? A estrutura do cristianismo é montada em cima da estrutura judaica. A partir dali é que se constrói uma nova filosofia, uma nova visão. Mas é preciso que haja uma base, e essa base era o judaísmo. Então ele não vinha de forma alguma destruir aquilo que seria a base por onde ele começaria a plantar a semente nova do evangelho, onde ele viria trazer a boa nova. Então ele vai implementar uma interpretação diferenciada das leis, né? Mostrando às pessoas que há um caminho diferente, que não precisava necessariamente ser o olho por olho, dente por dente. Não tinha necessidade disso, há uma nova possibilidade. Mas isso causa grandes problemas, muita dificuldade, porque você vem com uma ideia nova e com propostas que pareciam, né, na visão arcaica, judaica, né, do olho por olho, dente por dente, que era algo meio covarde, né, meio fraco. Ele estava propondo um enfraquecimento, né, da estrutura que o povo judaico já tinha conseguido. Então ele tem que reforçar que não vinha destruir, mas modificar, dar uma nova interpretação e uma nova visão. E dentro desse contexto todo, trazer a ideia de que a vida não terminava no corpo físico. E aí ele falava muito do reino dos céus. Era o Pai Celestial, o reino dos céus. Por quê? Porque a ideia era essa. Hoje, por exemplo, a gente traz a palavra, mas ela não tem muito significado no nosso meio, porque nós não vivemos mais a realidade do reino como se vivia, né? Como você tem um rei, como você tem um monarca, e tem coisas desse tipo. Até os monarcas de hoje são diferentes, né? São uma realidade bastante modificada. Mas então ela precisava isso, algo, né, que dominasse, né, que fosse a nova ordem, mas que ela era alimentada e mantida pelo sentimento amoroso, sentimento de fraternidade, de irmandade, e ia um tanto além. Né? Quando que, no comportamento judaico, entendia que devia se amar ao amigo e odiar ao inimigo, Jesus propõe amar o inimigo. Então era algo que não cabia, não dava. Teve choque e os choques foram inevitáveis. Mas era preciso que a mensagem fosse colocada dessa forma. Até mesmo para que a gente estivesse aqui hoje, sem o qual não estaríamos aqui. Era preciso que colocasse dessa forma. Por quê? Entendendo-se que a vida não termina com a morte do corpo físico, uma realidade se estende para além. Mas Jesus não podia ir além disso. Como é que aquelas mentes iam compreender o que a gente pode conversar hoje? A forma que a gente pode falar hoje? Não tinha como. É como enfrentar, apresentar uma estrutura filosófica numa população totalmente analfabeta, sem nenhuma visão, focada na sua realidade, naquele mundo restrito, né? Que parecia muito importante, né? Muito avançado para ele, mas que não era. Você não vai conseguir, não tem como. Né? Seria um estupro consciencial. Estaríamos estuprando uma consciência que não tem condição de entender absolutamente aqueles conceitos. Então, ele precisava ser disseminado dentro daquele caldo ali, né, em que as pessoas pudessem processar aquelas ideias e, com o tempo, irem se modificando. Isso é bastante interessante, porque a gente vai perceber, e aí a gente, de repente, já comentou isso aqui antes, que a gente achava estranho, né, que Jesus, quando a gente for estudar o livro Estudos Espíritas, da Joana de Anjos, que é bastante interessante, na psicografia de Valdo Pereira Franco, em que ela fala que Jesus foi o princípio do movimento da caridade. E aquilo soa, né? Lá no fundo, assim, parecido assim, dá uma sensação de que nós somos os melhores, né? De que a partir do cristianismo só que isso aconteceu, mas você vai fazendo avaliações históricas, vendo outras fontes, vai percebendo que é dessa forma. Tanto que a Casa do Caminho, né, que é uma instituição criada pelos apóstolos, né, pelos discípulos do Cristo, é algo que não existia. Não existia, era algo estranho para aquela realidade. Em que? Porque normalmente as pessoas que tinham doenças graves,
né? Aí a gente fala da lepra da época, por exemplo, a lepra da época em que uma delas é a hanseníase, as pessoas estão dizendo, não, mas a lepra era a hanseníase. Não, esse nome veio depois. Mas essa doença, a hanseníase era uma delas. Qualquer problema que não tivesse solução, que fosse algo que se prolongasse, era tratado com bastante preconceito, com dificuldades e que gerava a famosa segregação. Essas pessoas eram segregadas. E no caso da hanseníase, durou muito pouco, ficou até o século passado aí, nós segregávamos as pessoas com a doença da hanseníase. Então, na época, todo tipo de doença que não se podia tratar, e o tratamento era o quê? Eram os rituais do templo que existiam na época. Uma pessoa tinha uma doença, né? Você vai lá no templo, ia fazer uma ritualística, né? Dentro da proposta dele, que muitas vezes não dava em absolutamente nada. Muitas vezes ninguém ficava curado se fosse uma doença grave, né? Uma doença profunda. Então, essa sociedade cristã, primitiva, quando monta a estrutura da Casa do Caminho, é para acolher justamente essas pessoas. Então, eles passaram um bom tempo sem nenhum problema, porque está assim, não, deixa lá, porque eles estão cuidando dessa gente infecta aí, que ninguém quer saber, abandonada, né? Essa gente largada aí, então deixa lá que eles estão cuidando. Porque eles realmente recebiam, né, tratavam com carinho todos aqueles que eram abandonados. As pessoas que não tinham condição, né, que nós chamamos hoje, que nós ainda temos, né, os chamados moradores de rua, a pessoa em extrema pobreza e miséria, também eram acolhidas, todas. E ali elas ouviam a mensagem do Cristo, né, que transmitia esperança, renovação, e falava desse reino, né, que gerava no coração daquelas pessoas uma esperança muito forte, e que fazia e impulsionava a atitude delas ao extremo, até entregar-se no holocausto em nome da mensagem de Jesus. Porque entendiam que havia uma realidade melhor do que aquela que estavam vivendo. Porque isso é extremamente difícil, extremamente complicado. Isso vai causar muitos problemas, né, sociais durante a estada de Jesus entre nós e mesmo depois que ele partiu, em que o movimento continua, os sofrimentos são muito difíceis. Porque havia uma discriminação contra né, aquela filosofia religiosa surgente. Havia ali uma intolerância muito grande. Então, tudo que estivesse ligado aos cristãos daquela época não era compreendido, mesmo que essa atitude trouxesse benefício para a pessoa. Isso não era entendido. Havia muitos casos, né, porque as mulheres sempre com essa característica mais avançada, né, no campo do sentimento, do amor. Então, o desespero, né, pelos filhos, o desespero pela doença do filho ali. Você imagina uma criança com hanseníase, sem esperança nenhuma, e ela ouvia falar, né, de que havia um profeta, né, que estava divulgando a mensagem de Deus e que produzia curas para todos. Elas iam em busca desesperada desse Jesus de Nazaré. Então chegavam até ele, conseguiam a cura do filho, da filha, mas quando voltavam para casa, enfrentavam o preconceito daqueles que não entendiam e não aceitavam. Porque entendiam que aquela atitude de cura era uma coisa demoníaca. Aquilo não era um poder divino que estava ali, mas algo do demônio. E a intolerância era muito grande. E muitas famílias denunciavam aqueles que tivessem feito ou procurado Jesus para suas curas. Não é essa visão superficial que a gente tem às vezes, né, que todos foram beneficiados e eram extremamente gratos pelo que estavam recebendo. Não, não era simples assim. Então, tem casos que familiares foram entregues, familiares foram condenados à morte por ter escolhido, porque a pessoa ia até Jesus, ouvia a mensagem, trazia o filho ou a filha curado para casa. A gratidão no coração das pessoas era imensa. E, obviamente, elas passavam a comentar sobre a mensagem de Jesus, o que trazia problemas muito graves, muito difíceis. Então, essa segunda revelação, né, que a gente está
falando aqui, vai trazer um aspecto totalmente diferente da primeira revelação. A revelação mosaica, a revelação rígida, né, a legislação divina junto com a legislação humana, porque Moisés vai aproveitar para, nesse bojo, colocar um limite ao comportamento das pessoas. Então, ela estará entremeada, né, entre a religião, né, e o aspecto civil, vamos chamar assim, dentro da nossa linguagem moderna. Jesus vai modificar isso, vai trabalhar contra a hipocrisia dominante, né, dos fariseus, que eram detentores, os dominadores da lei, mas simplesmente para aplicar aos outros, a maioria deles não aplicavam a si mesmo, né, tinham atitudes muito exteriores, preocupação com gestuais e rituais muito pequenos e nenhuma preocupação com a transformação interior. Ele vai bater de frente com essas ideias, trazendo uma modificação, trazendo para a gente a visão de que o outro é muito importante. Porque se a nossa vida não tiver, de alguma forma, em algum aspecto, ser dedicada ao outro, nós diríamos que ela vale muito pouco a pena. Nós teríamos desperdiçado a encarnação se ela não tem esse enfoque. Esse é o enfoque que Jesus colocou, porque até então ele não existia. A preocupação com o outro, amar ao próximo como a si mesmo, por exemplo. Colocando que dessemos ao outro importância igual a que nós tivermos dado a nós próprios. Essa linha de raciocínio não existia sob hipótese nenhuma. A ideia de amar o inimigo, então, era estapafúrdia, sem qualquer sentido. Por quê? Porque Jesus estava propondo um processo de autolibertação. Porque esses dois sentimentos, apesar de serem extremos, o amor e o ódio, eles têm um grande potencial de nos conectarmos uns aos outros. Então, uma pessoa que ama profundamente a outra se liga profundamente a ela, tanto quanto aquela que odeia profundamente a outra. Então, ele estava propondo que trabalhássemos essa questão em sua raiz. Amar ao inimigo era uma proposta de autolibertação, ou seja, se livra desse sentimento, que ele é extremamente negativo, e estabelece uma ligação muito forte entre você e aquela pessoa a qual você odeia. E aí é sempre interessante lembrar, né, que Allan Kardec, nesse mesmo capítulo lá do Evangelho segundo o Espiritismo, nos fizeram refletir sobre o sentido da palavra amar aí. Né? E nos ajuda muito, porque de início a gente não entende. Mas como é que você pode amar o inimigo? Se a pessoa tem um ódio declarado por você e as atitudes dela são sempre na tentativa de prejudicar. Não tem como. Aí ele diz assim, é preciso analisar que no contexto da palavra, né, do idioma lá da época de Jesus, o aramaico, era um idioma extremamente limitado, com uma palavra com vários significados. Então, obviamente, Jesus não estava querendo que amássemos os inimigos na intensidade que nós amamos uma pessoa amiga. Kardec diz, mas porque amar pressupõe confiar, e você não pode confiar em quem não gosta de você, há que ter cautela. Aí ele disse, então esse amar de Jesus é não desejar o mal ao inimigo. E aí as coisas ficam mais lógicas, né? Tem um raciocínio mais lógico e mais ponderado. Você não vai amar uma pessoa que não gosta de você, né? Porque não tem confiabilidade, não tem como confiar nisso. Então é não desejar o mal. E isso é muito profundo nas nossas atitudes. Né? A gente não pensa, né? Pensa não, mas a gente né? A famosa frase, né? Deixa estar que Deus é pai, não é padrasto. Né? A batata dele está assando, né? O que é dele está chegando, o que é dela. Então, são frases, né, que a gente, traduzindo, a gente está querendo o mal da pessoa. A gente deseja o mal. Então, quando você não deseja o mal, deseja que a pessoa fique bem, independente do que ela deseja por você, você está se libertando daquela teia pavorosa, as armadilhas do ódio, da mágoa, né, de uma série de sentimentos que estão coligados aí a essa necessidade, né, esse desejo de vingança. Então, essas ideias todas propunham um grau de liberdade que aquelas pessoas não estavam devidamente preparadas para isso. E eu ousaria dizer
E mais de 2.000 anos depois, nós ainda estamos tendo dificuldade de trabalhar com esses sentimentos. Então, a partir de Jesus, a vida que vale a pena é a vida dedicada ao outro, de alguma forma. O texto, no início, na nossa página de vida, eu falava sobre isso, da importância de ajudar, né? E ajudar no que se puder ajudar. Não precisamos setorizar a ajuda, né? Ajudar é participar da assistência social do centro, né? Ajudar é ajudar na cesta básica do centro. Ajudar é multifacetado, as possibilidades são infinitas. E às vezes o simples ato de ouvir alguém no momento de angústia é extremamente um ato de caridade, muito claro. É como se diz no popular, né? Não atrapalhando já ajuda, né? Então, às vezes, não atrapalhar já está ajudando. Então, tudo isso é caridade. Tudo isso é a possibilidade de caridade. Essa é a proposta de Jesus. E aí, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, né, espertamente, em vez de ir para os intermediários, pergunta o quê? Qual o verdadeiro sentido da caridade? Como a entendia Jesus? Então, ele vai lá na raiz. Né? Vai buscar o idealizador, aquele que trouxe a ideia. Jesus Cristo, benevolência para com todos. A benevolência. Então, é a produção do bem para com todos. Indulgência para com as faltas alheias. Vamos ser indulgentes para as faltas alheias, porque isso é extremamente difícil. Porque a gente está sempre com a espingarda apontadinha, né? Só esperando o pombo voar. Só esperando a pessoa errar, né? Para acertar. Então, essa ideia da indulgência, por quê? Porque na indulgência a gente precisa entender que nós somos tão falhos quanto aquele que nós estamos julgando e condenando naquele momento. Mas isso que ele fez é absurdo. E na mesma circunstância, fazendo uma análise sincera, interior sincera, você teria agido de forma diferente? Talvez o intelecto nos diga, sim, eu teria agido de forma diferente. Mas ninguém sabe. Só vivenciando e passando. Então, nós condenamos, no sentido de lavrar a sentença, né, desse julgamento, e a indulgência foi querer dizer, eu preciso ser indulgente porque também sou falho, também preciso de indulgência. Então, são comportamentos inteligentes. E, por último, ele diz o perdão das ofensas. E aí voltamos ao início. Porque perdoar nos liberta daquele ciclo ali, né? daquele giro sem fim ali, daquela posição, que nós chamamos de lei de ação e reação, ou popularmente conhecida como causa e efeito. Ou karma, a lei do karma também serve. Por quê? Porque se não resolvemos aquele problema, ele vai ficar girando. E nós vamos passar vidas e mais vidas envolvidas na solução daquele mesmo problema. Então, as pessoas dizem, isso eu não consigo. Isso não tem jeito, isso não está na mesma. Olha, vai ficar na mesma série. As mesmas questões serão repetidas. Por quê? Porque a gente não se propõe a mudar de estágio, a procurar outros problemas, outras dificuldades. Então, resolve isso. Né? E é uma atitude interior. Repetimos, nós adoramos as ritualísticas exteriores. O que eu preciso fazer? Faço uma prece, faço uma oração, faço isso. Não. Enfrenta o problema e ele precisa ser eliminado aqui dentro. Então, as mágoas, que são consequências de ódios, né, de desentendimentos, a gente carrega esse lixo durante muito tempo na vida. A gente carrega, aquilo se repete indefinidamente. E ela só será resolvida, dizer assim, olha, você precisa esquecer isso. Esse esquecer é simbólico, porque ninguém esquece, a não ser que você tenha Alzheimer. Aí você vai esquecer, não vai lembrar de absolutamente nada. Caso contrário, você vai se lembrar. Esse esquecer tem um sentido simbólico, é no sentido de que não é mais importante. Então, são aquelas situações que a gente já passou em casa, em toda casa tem isso, né? Aí a mãe ou o pai, né, na fase da peraltice, né, que nos deu uns esquentas muito intensos, às vezes, e às vezes perdiam a medida, e quando lá na frente, 20, 30 anos depois,
A gente comenta o fato com a mãe e o pai e todo mundo ri, inclusive quem levou. Então, quando achamos grato, então já foi esquecido. É desse esquecimento que se fala. Agora, quando 34 anos na frente se toca naquele assunto e a gente se mostra angustiado, sofre com aquela lembrança, não foi esquecido dentro da simbologia do perdão. Então, não é o esquecimento da memória, é que aquele fato não tem mais esse peso, não tem mais essa importância. É a proposta do perdão das ofensas que está lá inserido nos 3 aspectos que definem a caridade: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Agora, imaginem uma proposta dessa divulgada há mais de 2.000 anos dentro da sociedade judaica. Um impacto desastroso. Por isso que dentro desse aspecto, dentro dessa visão, Jesus foi um subversivo. O que é um subversivo? Aquele que subverte a ordem estabelecida. E qual era a ordem estabelecida? A lei judaica. Né? E não no sentido popular que você fala de subversivo, no sentido de baderneiro, né? De bagunceiro, de criador de problema. Não, no sentido de subverter. Olha, isso aí precisa ser modificado. E essa modificação, na época, causou um balanço estrutural muito grande, né? O que resulta os nossos estudos até os dias de hoje. Mas aí Jesus não tinha condição, em função de tudo que nós colocamos aqui, condição de estabelecer esses conceitos àquela época. Era necessário um tempo para a maturação das consciências no processo evolutivo. E aí, lançadas as sementes do cristianismo, nós vamos passar um longo período novamente na obscuridade, em que a mensagem de Jesus é distorcida, é adequada, é colocada em favor do Estado, em favor do poder, em favor de uma série de fatores que não é da religiosidade em si. Preciso fora que, ao longo do tempo, viesse a terceira revelação. E a terceira revelação é a doutrina espírita. É a doutrina espírita. Porque aí ela vai pegar a mensagem de Jesus nas bases, lá nos grupos primitivos, naqueles conceitos que a gente conhece e observa muito bem quando a gente estuda as obras e os romances de Emmanuel, como há 2.000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão. Nessas obras, estudem, vocês vão perceber o que era o cristianismo primitivo, de que forma funcionava. A doutrina espírita, o espiritismo vai resgatar esse cristianismo primitivo, trazer para os dias de hoje, no século XIX, acrescentando as informações que Jesus não podia ter dado naquele momento. E aí a doutrina espírita vai fazer a abordagem da realidade espiritual, continuando com a ideia de pré-existência e pós-existência da alma, continuando com a ideia de Deus, o Criador, a inteligência suprema do universo, trazendo essas ideias e acrescentando fatores que a nossa mentalidade já permitia compreender. Por quê? Porque ela vai nascer na Europa do século XIX, na França, num período em que era chamado de a Cidade das Luzes. E tinha uma quantidade imensa de filósofos, de cientistas, desabrochando conhecimentos que nós não tínhamos ainda adquirido. É a ciência trazendo o auxílio para a amplidão da visão do ser humano para outras realidades. Então, ali já poderia. Mas esta revelação não virá sem o preço também da angústia e do sofrimento, porque vai enfrentar a resistência daqueles que querem continuar mantendo as ideias confortáveis de céu, inferno, do diabo, do demônio, de Satanás, porque ele é muito simples, né? Para nós é uma ideia extremamente confortável. E nós, né, conhecemos pessoas que saem do movimento espírita, do espiritismo, e dizem, agora estou em tal ou tal igreja, tal religião. É porque não, lá é mais fácil, lá o diabo é sempre culpado. Então, é só eu atribuir toda a responsabilidade a dele. A doutrina espírita falou assim, não existe demônio, diabo nesse sentido. Não existe. E a responsabilidade do que acontece conosco estão cravados na nossa consciência através das reencarnações.
das nossas escolhas de ontem gerando o bem ou o mal de hoje. Isso, para algumas pessoas, é extremamente desconfortável, porque é muito pesado. Isso dá um cansaço, né? Ter que analisar, pensar. Já pensou? Agora eu tenho que analisar tudo que eu tenho que fazer, tenho que pensar as minhas atitudes. É muito desconfortável, dá trabalho. Aí, doutrina espírita, os espiritismo tem que estudar. Não gosto de estudar. Eu gosto de chegar lá, ouvir o sacerdote falando, dizendo, eu concordo, saí dali naquele horário certo e fui para casa, já fiz meu compromisso com Deus, está tudo resolvido. Não é assim e não vai ser assim. Então, a terceira revelação vai nos falar dos espíritos, do mundo espiritual, do intercâmbio entre a realidade física e a realidade do mundo dos espíritos, extrafísico, estabelecendo as suas relações e as consequências dessas relações, trazendo para a gente as informações da lei de causa e efeito, mostrando para a gente que tudo que nos acontece está relacionado e ligado diretamente a todas as pessoas que se relacionam conosco, de que nós podemos entender que há aqueles compromissos ou karmas que estão ligados a nós, indivíduo, pelas nossas escolhas únicas, aqueles que estão ligados às escolhas dos grupos, das famílias, aqueles que estão ligados às coletividades, porque tem as ações das coletividades gerando karmas coletivos. Tudo isso a doutrina espírita vai trazendo para a gente. Obviamente, temperada agora com uma tríade de conhecimento, né, que é o seu aspecto científico, que é o seu aspecto filosófico e o seu aspecto moral ou religioso. Mostrando que esses três fatores mostram um íntimo interrelacionamento do conhecimento humano com a sua aplicabilidade ao longo do tempo. E a ciência vem nos dizer de que forma, como é que isso acontece, qual é o processo, como é o processo. A filosofia falando por quê, quem somos nós, por que a gente está aqui, qual o objetivo. E a religião, ou o aspecto moral, dizendo de que forma, a maneira correta, dessa maneira gera tais ou tais consequências, dessa maneira não é o ideal. O ideal é que se siga por aquele caminho, não por esse. Então, esses três aspectos são extremamente necessários e não andarão separados um do outro, como muita gente acha que tem que ser. Porque tem gente achando que a doutrina espírita tem que ser só ciência. Não, a doutrina espírita tem que ser só religião ou só filosofia, em absoluto. Allan Kardec estabelece a necessidade do conjunto, para que tenhamos uma percepção ampla de tudo que nos envolve, de tudo que nós temos de compromisso com esse processo que estamos vivendo. Porque no passado já fizemos a separação e não deu certo. Né? Viemos tateando ao longo dos milênios. É preciso analisar sobre os vários aspectos. Então, quando uma informação nos chega sobre a realidade espiritual, a gente vai ter que analisar. Mas, né, qual é o fundamento, né, dessa ideia? Em que ela se baseia? É preciso, porque nós somos muito bons em crendices, né? Superstições. A gente adora uma superstiçãozinha, uma crendice, um negócio assim, porque é o místico, né? É aquilo que é misterioso, sobrenatural. A doutrina espírita acabou com isso. Né? Não existe nada sobrenatural. O que nos parece sobrenatural é aquilo que nós ainda não temos conhecimento a respeito. E aí a gente se lembra, e várias delas, um fato que a gente presenciou muito engraçado, nós chegamos na Livraria Espírita, que uma pessoa estava falando na época, né? Quem é mais antigo sabe que tem várias ideias, em que alguém dizia que Emmanuel, e essas coisas quando vêm, ela tem que vir com alguém de autoridade, né? Não vão inventar uma fake news sem colocar um nome importante. Tinha dito para que as pessoas colocassem do lado de fora de casa uma colher d'água e que ao acordar, pegasse essa colher, que seria um remédio fantástico para a cura de vários males. E isso começou na época, em anos 90, o negócio, você rodar esse negócio de mão de vida, porque a água de Emmanuel, aí já chama de água de Emmanuel, que eu coloco por fora. E aí a gente estava na presença de um rapaz que trabalhava no Livraria, que ele não tinha muita tolerância, né, com essas coisas, ele não tinha muita diplomacia para lidar com isso. E aí ele vai olhando e eu fui percebendo que ele foi ficando vermelho, né? A senhora falando e ele ficando vermelho, meu Deus do céu, ele vai falar. Vai sair, daqui a pouco eu assim, a senhora acha que um espírito de escola como Emmanuel
ia falar uma sandice desse tamanho. A gente ficou olhando, a senhora ficou olhando para ele, dentro da livraria espírita, mas era extremamente coerente o que ele estava falando. Buscar fundamento. Isso tem sentido em quê? Por quê? Né? Aí quem conhece toda a obra de Emmanuel, né? É preciso conhecer, né? Então, lê os livros de Emmanuel. Acha que isso se enquadra? Então ele tem que estar atento para isso, para essas ideias, né, que vão se inserindo. Por quê? Porque a doutrina espírita propõe analise, lógica, razão. Kardec falava assim, é preferível rejeitar 99 verdades do que aceitar uma mentira. Porque as 99 verdades permanecerão verdades, mas aceitar uma mentira pode ser desastroso, pode ter um efeito irreparável. É preciso cautela, ponderação. Né? Por isso é que nós vamos perceber nas casas espíritas que verdadeiramente se preocupam em seguir os postulados baseados nas obras básicas, você vai encontrar uma característica comum. Você não vai encontrar imagens, você não vai encontrar fotografias de entidades, de quem quer que seja. Não vai encontrar idolatria nesse sentido, nenhuma. Por quê? Porque nós entendemos que isso não tem nenhuma necessidade. A gente não pode, porque a gente não pode, as coisas têm o seu verdadeiro valor. Né? Como as pessoas que usam tratamento com cristais, por exemplo. E as pessoas começam a pegar algo que é um tratamento e que é algo simples, tudo bem, o cristal tem uma série de propriedades, né, geométrica, molecular, uma série de coisas, acúmulo de, assim, vários aspectos que a gente não vai entrar no assunto aí. Mas você não pode achar que o cristal é superior a você. Então as pessoas invertem. Elas pegam um objeto, né, um amuleto ou qualquer coisa qualquer e acham que esse amuleto tem mais poder que ela. Gente, a consciência é multimilenar no processo evolutivo. Então, um objeto, algo, não pode ser superior a uma consciência em evolução. Então, são essas estruturas que Allan Kardec está dizendo. Vamos analisar, usa a lógica, a razão, fundamenta isso, vai buscar informação para não cair nesses engodos. Aí nós viemos, né, de várias filosofias religiosas, então nós temos esses hábitos, esses atavismos guardados em nós, os hábitos lá de trás. E a gente já viu, né, uma certa surpresa, porque a gente achava que a pessoa tinha um conhecimento espírita, uma vez, na estante dela, o Evangelho segundo o Espírito aberto lá. Né, que é uma forma que as pessoas acham, e alguns acham que isso é um objeto de poder. Que o fato do livro do Evangelho segundo o Espírito estar aberto lá, os espíritos vão ler, os obsessores vão ler, está lá. Gente, não é por aí. Então, é a inversão de valores. Né? A atribuir-se aquilo que não é o valor de uma consciência em evolução. O que modifica, o que nos traz bem-estar na nossa casa é a nossa mudança de atitudes. É a ação da consciência espiritual, do Espírito eterno, na modificação do ambiente em que ele vive. Então, eu coloco um objeto qualquer que eu acho que tem um poder imenso e não muda a minha atitude. Continuo egoísta, com verbalizações de baixo nível, falando mal da vida dos outros, explorando os outros, tirando vantagem dos outros, e acho que esses objetos vão resolver a minha vida? Não tem como. E isso a terceira revelação veio eliminar, gradativamente. Então, a gente vai percebendo que, né, a gente vai diluindo ao longo do tempo. Um dos fatores, dos objetivos principais da doutrina espírita, grandiosa da doutrina espírita, é descondicionar as nossas mentes dos hábitos anteriores do passado. Estabelecendo uma nova programação, estabelecendo uma outra maneira de ver, mais racional, mais equilibrada, com sentimentos mais elevados. Então, os rituais nós devemos diminuir. Você não vai encontrar, você vai encontrar na casa espírita um mínimo de ritualística, porque tem coisa que não tem jeito. A vida já é um ritual imenso, né? Tem uma série de coisas que a gente faz de ritual. Acorda todo dia do mesmo jeito, levanta na mesma posição, vai para o banheiro todo dia, volta para o banheiro, de noite faz tudo ao contrário. Esses rituais inevitáveis. Senta para almoçar no mesmo lugar, cozinha no mesmo fogão. São rituais inevitáveis. Então, você vai chegar aqui e vai encontrar o quê? A abertura normal da reunião, porque é um ser coletivo. Então, nós vamos abrir a reunião, vai ter uma direção,
A leitura da página, que é o quê? Essa página é um objetivo, ela não é lida aqui para enfeite. O objetivo é para despertar o nosso pensamento para os assuntos que serão desenvolvidos no decorrer da palestra. Então, é para que ela pegue e coloque o nosso foco aqui, que a gente esqueça a realidade que ficou em casa e os problemas de casa que agora não serão resolvidos. Aí nós vamos fazer uma prece inicial, por quê? Porque nós vamos abrir a reunião e vamos convocar mais uma vez todos ao uníssono, o mesmo sentimento, as mesmas ideias semelhantes, para criar um ambiente favorável para o que vai acontecer aqui. Então, no final, nós teremos a prece que vai encerrar a nossa reunião, tudo isso porque somos um ser coletivo, não tem como. Agora, cada um faz a sua prece. Não ia dar certo. Né? Agora, cada um lê a sua página. Não vai dar certo, não vai funcionar. Agora, cada um faça a sua prece de encerramento. Também não vai dar. Ela é coletiva, precisa ser. Depois vem a aplicação do passe, que é a transmissão da bioenergia, que é um fenômeno natural, não tem nada de sobrenatural, não é místico, absolutamente. É a transmissão da bioenergia, a energia dos seres vivos para outro ser vivo. É a transmissão dos fluidos, segundo a definição kardeciana. Então, isso aí é o mínimo que nós vamos manter, né, para a coisa funcionar. Mais do que isso, não. Não vamos inventar absolutamente mais nada, porque senão as situações se complicam, né? E a gente volta ao passado repetindo os nossos erros. A gente tem uma série de coisas que a gente precisa resolver. A gente já viu pessoas, por exemplo, nós temos uma característica interessante aqui. Nós estamos em frente à Igreja de São José. E a Igreja de São José está em frente ao Santo Espírito de Caridade. Mas aqui a gente já descobriu que um ajuda o outro. Que as pessoas, onde é a Igreja de São José? Em frente à Luz de Caridade. Você sabe onde fica a Luz de Caridade? Em frente à Igreja de São José. Olha que coisa prática. Não tem como errar isso, isso é muito prático. Mas isso para algumas pessoas causa problema, e eu já vi isso, gente. A pessoa não sabe se faz o sinal da cruz ou se entra direto no centro. Por quê? Porque você tem um atavismo, né? A pessoa veio lá de muitas vezes do catolicismo, já sabe que chegou em frente à igreja o sinal da cruz. E aí agora, eu sou espírita, a igreja está ali, eu vou entrar ali, aí já dá bug, né, no sistema, e a pessoa não sabe o que faz. E isso é a força do atavismo, né, em que você não consegue resistir, ele vem automaticamente. E a doutrina espírita propõe essa diluição, né, desses hábitos dentro da nova visão proposta por Allan Kardec no século XIX. Essa é a terceira revelação. Então, percebam esse caminhar, né, da humanidade. A primeira revelação com aquelas características, né, rígidas, duras, de um período que era necessária. Né, vem a segunda revelação, ampliando esse conceito, falando do amor de Deus, do amor entre as pessoas. E a terceira revelação, que é a doutrina espírita, ampliando, trazendo de volta a mensagem de Jesus e ampliando as informações para que pudéssemos adentrar muito mais no conhecimento da realidade espiritual, que é a nossa verdadeira casa. É para onde nós vamos voltar e da onde nós viemos. Então, gente, nós, nunca é demais repetir, nós não somos daqui do plano físico. Não somos daqui. Estamos aqui de passagem. A nossa morada é o mundo espiritual. Então, quer queiramos ou não, nós vamos voltar para o mundo espiritual. Às vezes a gente quer ficar mais um pouco, a gente gostaria que nossos entes queridos ficassem mais um pouco, é um desejo natural. Mas não é esse o objetivo. É virmos aqui, desenvolvermos, aprendermos, ampliarmos a nossa visão e retornar para casa. E depois voltar até que um dia, definitivamente, não precisaremos mais retornar. Mas ninguém precisa ficar afobado, porque isso está um pouco longe no nosso nível. Né? Porque a gente encontra no nosso meio ainda aqueles companheiros nossos que dizem que essa é a última reencarnação. Eu digo, puxa, você é um sortudo, porque o restante aqui ainda tem alguns milênios. Mas a pessoa se acha por questões de não enxergar, não ter a visão direito, porque tudo é muito lento, né? A gente dá um passinho a cada encarnação. São muito lentos e muito vagarosos, mas esperançosos. Porque a partir de Jesus e a partir da doutrina espírita, a gente já sabe que não morre. A gente já sabe que não acaba. A gente já sabe que os nossos entes queridos não morreram, que eles continuam vivos numa outra dimensão, numa outra realidade, que precisam ser compreendidos como tal. Para aqueles que foram,
Vamos desejar todo o bem possível. Eu gostaria que você ficasse bem. Não se preocupe, não, porque eu vou conseguir. Eu estou aqui e vou continuar a minha etapa. Né? Você agora continua a sua, é outra realidade. Busque bons ambientes, né? Procure melhorar a sua maneira de ver, que a gente vai conseguir. E a pessoa vai seguir o caminho dela, vai conseguir viver no mundo espiritual sem aquela angústia de estar aqui do nosso lado, catucando, olha, eu não morri, eu estou vivo, eu estou aqui, eu queria falar, ninguém me dá atenção. Por quê? Porque nós vamos libertá-lo, vamos dar a ele a oportunidade de viver o que ele precisa viver, porque nós ainda vamos continuar aqui e a gente não sabe, graças a Deus, né? Quando é que vai ser, quando é que vão puxar, né, a nossa cordinha, a gente vai sair dessa realidade. Mas tudo isso dentro de uma gradação, né? Moisés, Jesus, Allan Kardec. Né? A revelação mosaica, o evangelho e a doutrina espírita. Tudo isso com uma grande oferta dentro do nosso processo de evolução. E gostaríamos que, sinceramente, todos nós pudéssemos aproveitar o máximo possível. E rogando dessa forma a Jesus que nos ajude. Porque para muitos de nós a luta é muito grande. Para todos. Alguns mais intensos, outros circunstancialmente menos intensos. Mas todos precisamos da ajuda do nosso Mestre amado. Que Jesus nos envolva e abençoe. Vamos então conduzir a nossa prece de encerramento. Querido amigo Jesus, muito agradecidos estamos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Que as tuas bênçãos, que vêm através dos trabalhadores incansáveis do plano espiritual, possam confortar cada coração aqui presente. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que cada angústia vivenciada em cada segundo que aqui estamos é uma experienciação muito rica, que vai a cada dia engrandecer os nossos espíritos. Que os benfeitores espirituais dessa casa possam ampliar o seu atendimento em toda a redondeza que cerca o Centro Espírita Luz e Caridade. E essa luz que emana do teu coração infinito e amoroso possa confortar a cada um daqueles que vivem em busca do atendimento em nossa casa. Que o nosso amado Bezerra de Menezes, com sua equipe médica, possa abraçar a cada um, aliviando as angústias, as ansiedades e os alimentando de esperança, de renovação e de nova proposta. E nessa noite, possamos, cada um de nós, levar o material necessário para que durante a semana apliquemos em nossas experiências de vida. E fica em cada coração aqui hoje, ainda hoje e sempre.